Estou lendo um estudo de Salmos, estou no capítulo 9. Parece que ele já vai estudar o 9 e o 10 junto, de uma vez. Juiz dos maus, amparo dos desamparados. Parece que esses dois salmos, originariamente, eram apenas um, como em alguns manuscritos hebraicos, na Septuaginta e na Vulgata. Daí vem a numeração diferente dos salmos em algumas bíblias. Isso se confirma pelo seguinte: primeiro, o Salmo 10 não tem título, algo raro no primeiro livro dos Salmos. 2. O sistema acróstico abrange os dois salmos, acerca do uso de acrósticos. Ver comentário do Salmo 25. No Salmo 9, cada estrofe de 2 versículos começa com uma das primeiras 11 letras do alfabeto hebraico. O Salmo 10 começa com a 12ª letra e termina com as últimas 4. O meio provavelmente sofreu alguma corrupção. 3. Pausa. Selá, em geral, não se encontra no final de um salmo. 9:20. 4. As semelhanças da linguagem e de conteúdo. 9.9 e 10.1. 9.19 e 10.12. 9.5 e 10.16. Os comentaristas que não reconhecem a unidade literária apontam para a mudança de ânimo entre os Salmos 9 e 10. O Salmo 9 é um cântico de ação de graças individual, ou seria comunitário. O Salmos 10 é um lamento. Eles supõem que o Salmo 10 foi escrito para complementar o Salmo 9. Essa mistura de tipos, no entanto, pode ser encontrada em outros textos, Salmos 22, 36. E parece melhor tratar esses dois salmos como uma unidade, assim BJ e NEP. Os comentaristas que atribuem este salmo a Davi, introdução 3, 2, enxergam nele referências às suas vitórias, 2 Samuel 8, especialmente contra os filisteus e jebuseus, Salmos 10, 16. E consideram Salmos 10, do 1 ao 11, uma descrição de desordem civil. Durante o reinado de Davi, 2 Samuel 3, 39 e 15, 2. Outros sugerem que esse poema representa a oração do rei, ou do líder da comunidade durante o período do domínio estrangeiro assírio-babilônico. Por outro lado, o salmo poderia ter sido usado por qualquer pessoa necessitada que fosse ao templo buscar a ajuda de Deus. Os ímpios, singular coletivo, em 9.5, na BJ ímpio, versículo 6, no Salmo 9, são obviamente as nações pagãs. No Salmo 10, a palavra aparentemente é uma referência específica a homens em geral, mas confira 10:16. De forma semelhante, os termos oprimidos, necessitados, ímpios, pobres, ver comentários a seguir, podem referir-se a indivíduos em particular em Israel ou a toda a comunidade da aliança, descrevendo não somente sua situação, mas também, ao menos que de forma ideal, sua atitude em relação a Deus, e é humildade. O salmista começa com a promessa de louvar a Javé, porque ele está certo de que Deus vai responder à sua oração. Versículo 3 e 4. Essa convicção está baseada nas ações passadas de Deus na história de Israel, a conquista de Canaã e as vitórias de Davi. A verdadeira fonte da confiança remonta à natureza e à posição de Javé. Versículos 7 a 12. Rei para sempre, NTLH, juízo do mundo, protetor dos oprimidos, vingador de sangue, confira Neb. Os versículos 13 a 20 anunciam a oração da pessoa necessitada, com mais evidências da sua confiança na justiça de Javé. Versículo 15 e 16. Podem ser referências a eventos passados,
mas os verbos podem ser perfeitos proféticos. Vê comentário de 20.6. Salmos 10, do 1 ao 11. Continua a súplica do homem aflito, derramando sua preocupação profunda acerca da autoconfiança e da atitude blasfema dos maus e do sucesso de suas maquinações. Mais uma vez, ele clama para que Deus tome uma atitude drástica a favor dos fracos e marginalizados e expressa mais uma vez sua certeza de que a certa altura Javé, o Rei Eterno, vai ouvir e responder. Título, vem introdução 3, 1, 2, 3, versículo 1. Maravilhas, aqueles atos de Deus que despertam espanto, não importa se considerados miraculosos ou não. Confira 119:18. Atos de criação, 136:4. Juízo, 106:7. Libertação individual ou nacional, 71:17. Versículo 3 defrontam, a maioria das versões opta por retrocedem. ARA, ARC, voltam atrás. BJ ou fogem, NTLH. Em 44.10 é traduzido por bater em retirada, a ideia é de derrota. Os verbos nos versículos 3 e 4 podem ser interpretados como no tempo presente, na BJ ou no futuro neb. Versículo 5, repreendeste, não só com palavras, mas também com ações. 104.7. Os verbos nos versículos 5 e 6 podem ser interpretados como perfeitos proféticos. Vê comentário de 20.6 ou como imperativos. Repreende, apaga, nome. Ver comentário de 41.5. Versículo 7. Trono, no céu. Ver comentário de 11.4. Mas também no templo terreno. Versículo 11. Confira 76.2 e 80.1. Versículo 10. Conhecem o teu nome. Reconhece a natureza e as exigências de Deus. Vivem de acordo com a vontade dele. Confira 91.14. Vê comentário de 20.1. Buscam. Comentário de 20.6. Versículo 12. Oprimidos. No hebraico, anavim. Literalmente os que se curvam. Humildes, mansos. Uma palavra semelhante ocorre no versículo 18. As duas palavras eram comumente confundidas e se sobrepunham em significado. Versículo 13. Portas da morte, qualquer experiência de doença ou calamidade podia ser considerada o limiar da morte. Salmo 107:18. Isaías 38:10. As garras do Sheol. 18:5 e 30.3. Versículo 14. Portas, o centro da vida social e econômica. Representam a cidade toda. Confira 87.2. Cidade de Sião. No hebraico, filha. A cidade pode ser considerada uma mãe e os habitantes seus filhos. Aqui é a personificação da cidade, Isaías 1:8. Viver 16, interlúdio, pausa. Algumas versões trazem a transliteração do hebraico Igaion, Selá. A RC vê introdução 3. Versículo 17, Por Sheol, ver comentário de 6.5. Versículo 17-18, se esquecem, nunca serão esquecidos. Está relacionado a considerar, abandonar. Versículo 18, pobres, no hebraico Ebion, indigente. Confira 112:9 e 132:15. E portanto necessitados de ajuda de Deus. Confira 12:5. A palavra foi posteriormente usada como autodescrição pela comunidade de Qumran e por uma seita judaico-cristã primitiva, os Ebionitas, necessitados no hebraico Niim, literalmente os que estão curvados, e humildes, aflitos. Vê comentário do versículo 12. 10.1, me refugio. Vê comentário de 13.1. Versículo 2, pobre, no hebraico ani. Singular de Nihim, anihim. Ver comentário de 9:18. Versículo 3, um versículo difícil. Confira neb, sigaba.
e é de que alcança tudo que quer, amaldiçoa, no hebraico abençoa, provavelmente um eufemismo para amaldiçoar. Na BJ, o avarento que bendiz despreza Yahvé. Despreza Yahvé. Confira Jó 1,5. Versículo 4 não é uma negação filosófica da existência de Deus, e é ateísmo, mas uma filosofia particular de vida para viver como se ele não se importasse com as questões humanas. Confira 6,11. Versículo 7, em sua língua, ara, debaixo da língua, sempre prontas a expressão na ponta da língua. Versículo 8, vítimas, uma palavra em comum, provavelmente desafortunados. Versículo 12, levanta-te, gesto de autoridade. Régia, Eton. Não te esqueças, ver comentário de 9,17, necessitados, ver comentário de 9,12. Versículo 14, entrega-se melhor do que se encomenda a RC, órfão, representante de todos os marginalizados e oprimidos, confira 82,3. Versículo 15, quebra o braço, priva de poder, versículo 17. Necessitados no hebraico anavim, comentário de 9,12, tu os reanimas, lhes dás coragem, NTLH. Salmo 11, coragem e confiança inabaláveis. Esse salmo de confiança não é dirigido a Deus, mas àqueles amigos bem intencionados, porém medrosos, que aconselham o salmista a fugir dos seus inimigos. Não está claro a qual situação desagradável do autor o texto se refere. O versículo 2 talvez descreva uma tentativa de assassiná-lo ou a maquinação de uma campanha de difamação contra ele. O versículo 3 sugere uma época em que a lei e a moral estão deturpadas. Os estudiosos que associam o salmo a uma experiência de Davi, confira o título, se fundamentam em 1 Samuel 18, do 12 ao 29. Se os versículos 1 e 4 sugerem ou não que o salmista foi ao santuário para buscar proteção de seus inimigos, a pontuar Anderson, Êxodo 21, 12. 1 Reis 1,50. O poema seria adequado para que alguém fizesse isso, a esperar dentro do templo até que Deus agisse a seu favor. O salmo tem duas partes. Os versículos 1 ao 3 descrevem a situação do ponto de vista dos amigos do salmista. Um período do pânico e fuga. Os versículos 4 e 7 descrevem a situação do ponto de vista do salmista. Um período de confiança em Yahvé, o Rei justo e onisciente. Título 5, a introdução 3, 2.3, versículo 1. Confira Salmo 121, 1 Samuel 26, 20, Isaías 28, 16. Versículo 2, confira Salmo 7, 13 e 14. Os versículos 2 e 3 podem ser a razão que o salmista tem para rejeitar o conselho dado no versículo 1, mas é melhor lê-los como parte da advertência dos seus amigos, como fazem a BJ e a NTLH. O versículo 3, fundamentos, geralmente considerada uma referência à ordem social. Confira Salmo 82, 5, Isaías 19, 10, 13, Ezequiel 30.4. O versículo 4, templo ou palácio, pode ser uma referência ao santuário terreno. Salmos 9:11, Jeremias 3:16. Mas aqui parece denotar a moradia celestial de Deus. Confira Salmos 18:6, 47:8, 103:19 e Abacuque 2:20. Observam as maquinações secretas dos maus. Confira as sombras no versículo 2. Não passam desapercebidas. Olhos, literalmente pálpebras, provavelmente o movimento agitado dos olhos quando examinam o objeto. Versículo 5, sua alma, ele mesmo
prova uma metáfora com base na purificação do metal. Jeremias 6, 27 a 30. Significa separação. Versículo 6. Juízo repentino e final, como o que caiu sobre Sodoma e Gomorra. Gênesis 19, 24. O que terão, a ideia no hebraico é a porção do seu corpo. ARC. E é o que foi destinado por Deus, seja a bênção, 16:5, 16:13, seja juízo, Isaías 51:17, Lamentações 4:21, versículo 7. Ama ou gosta de realizar, ou gosta de ver o homem realizar, justiça, literalmente retidão. Ver comentário de Salmos 33:5. A NTLH traz honestidade, verão a sua face. Terão experiência da presença e da bondade dele, especialmente no santuário. Ver comentário de 4:6, confira 17:15, 24.2, 27:4 e 63:2. Uma tradução alternativa seria: a sua face contempla os corretos. Confira Neb. Salmo 12, proteção contra a difamação. Não conhecemos o ambiente original desse salmo. Ele parece refletir a situação durante o reinado de Saul, 1 Samuel 23:11, mas pode se encaixar igualmente em qualquer época antes do exílio, especialmente os séculos 8 e 7 a.C., Oséias 4:1, Miqueias 7:2, Isaías 33, 7 ao 12 e Jeremias 5, do 1 ao 2. Provavelmente era usado no culto como um lamento da comunidade, com o líder, o rei, recitando os versículos 1, 2, o grito de socorro na batalha das palavras, Kidner, o sacerdote respondendo com o oráculo divino, do versículo 5, a promessa de salvação à comunidade respondendo com o amém, do versículo 6 ao 8, a certeza de que se pode depender da palavra de Deus em qualquer situação. Título 5, a introdução 3, 1, 2, 3, em oitava, ARC Seminite. Ver comentário do Salmo 6, versículo 1, que seja fiel, ver comentário de 4.3, piedoso. A tradução já não há mais pessoas de confiança. E os que são fiéis. NTLH é possível, mas desnecessária. Versículo 2, mente. Fala o que é vazio. Bajuladores, literalmente maciez, com segundas intenção, literalmente um coração e é pensamento dúbio que resulta em fala incoerente. Kidner. Hipocrisia. Versículo 2, 3, lábios, língua, um artifício literário. Sinédoque, em que a parte representa o todo. Os meus devem ser destruídos. Amós 2:3. Versículo 4, somos donos dos nossos lábios. Os nossos lábios não são nosso meio de sucesso. Iton. Confira Neb. São nosso aliado. O poder das palavras para explorar, controlar e destruir é reconhecido em toda a Bíblia. Daniel 7:20, Tiago 3:5, 2 Pedro 2:1 e Apocalipse 13:5. Versículo 5. Originariamente um oráculo que pode ter sido dado ao salmista diretamente porque ele mesmo era profeta. Confira 2 Samuel 23:1. Ou por meio de um sacerdote ou profeta do santuário. 2 Samuel 1:17, 1 Reis 37:15. Ver também o comentário do Salmo 6, necessitado, pobre. Ver comentário de 9:18, eu lhes darei a segurança, ou porei a salvo quem o deseja, na BJ. Puras, verdadeiras, confiáveis, prata, em épocas antigas era mais preciosa do que o ouro, e no uso de transações comerciais, sua pureza era importante. Forno, provavelmente um crisol de argila. Kidner, versículo 7. Nos assim alguns manuscritos hebraicos e a Septuaginta, o Talmud traz a ele o necessitado do versículo 5 dessa gente, círculo, assembleia. Confira 14:5. Provérbios 30, do 11 ao 14.
Versículo 8. Andam altivos. O texto hebraico só traz andam, vagueiam. BJCNBB. Corrupção. Literalmente beleza na BJ. Inutilidade. Salmo 13. Até quando, Senhor? Título do Salmo, né? Esse lamento individual talvez fosse usado no templo por qualquer israelita que estivesse doente ou sendo perseguido ou ambos. Além disso, uma oração dessas pode ter sido feita pelo rei como representante do seu povo numa época de angústia nacional. A situação do salmista original não é clara. Ele obviamente já está próximo da morte. Versículo 3. E sendo oprimido pelos seus inimigos. Versículo 2:4. Mas o relacionamento entre as duas situações não é explicado no texto. Vamos ver comentário de Salmos 6:22. Provavelmente se encaixaria em muitas experiências de Davi durante o reinado de Saul. Ver comentário de Salmo 7. A estrutura é simples e direta. Os versículos 1 e 2 usam o estilo comum dos lamentos, encontrado também em salmos babilônicos, para expressar a perplexidade profunda diante do silêncio de Deus. Os versículos 3 e 4 mostram que o salmista não perdeu toda a esperança. Confira Lutero: a esperança se desespera, e ainda assim um desespero tem esperança, pois ele ora pela misericórdia e justiça de Deus. Os versículos 5 e 6 concluem com uma afirmação de confiança e uma promessa de gratidão. A mudança de âmbito nos versículos 5 e 6 pode ser resultado de uma segurança interior de que Deus tinha ouvido o clamor. Ver comentário do Salmo 6. Título 5, introdução 3, 1, 2, 3, versículo 1. Para sempre, literalmente, totalmente, esconderás de mim o teu rosto. A retirada da presença e da ajuda de Deus normalmente implicava disciplina por causa do pecado. Miqueias 3:4, Isaías 54:8, 57:17, 59:2. Talvez os inimigos do salmista tenham tirado essa conclusão, mas ele não mostra conhecimento algum de pecado. Confira 6 do 1 ao 3. 2. Inquietações e tristeza no coração. O Talmud sugere tumulto mental, dia por dia, literalmente de dia. A Septuaginta acrescenta e de noite, inimigo, não necessariamente o indivíduo. Aqui pode ser coletivo, versículo 4. Versículo 3, olha para mim, literalmente olha. Confira 10:14, observe, esconderás no versículo 1. Ilumina os meus olhos, dá-me vida. Os olhos são o barômetro da vitalidade. A. Anderson. Confira Jó 17:7, Salmo 6:7, 1 Samuel 14:27, etc. Versículo 5. Eu, porém, enfático, mas quanto a mim, eu confio, na tradução da CNBB, coloca-se no pretérito confiei, teu amor. Ver comentário de 5:7. Versículo 5:6. O meu coração exulta, quero cantar, ou que o meu coração exulte. Vou cantar na BJ. Pelo bem que me tem feito, provavelmente olhando com confiança para a libertação futura. Salmo 14, todos são pecadores. Esse poema é mais parecido com uma mensagem profética. Confira referências a seguir. Do que com o lamento de um salmista, visto que não é dirigido a Deus, a situação que está ambientado o salmo não é clara. Alguns estudiosos acham que o autor está descrevendo um grupo, a classe dominante em Israel, que estava se aproveitando dos pobres. Amós 2:6-7, Miqueias 3:1, Isaías 3:14-15. Outros sugerem que o salmo reflete as dificuldades de Israel, no mundo ímpio e hostil. Outra possibilidade é que os versículos 1-3 sejam considerados uma descrição da humanidade em geral. Os versículos 4-6, uma referência aos maus em Israel.
O salmo pode ser dividido em 3 partes. Os versículos 1 ao 3 retratam a maldade universal. Gênesis 6:5, Oséias 4:1, Jeremias 5:1, Isaías 59:4, 64:6. Os versículos 4 a 6 expressam espanto diante da falta de compreensão moral demonstrada pelos maus que deixam Deus fora dos seus planos. Confira Jeremias 5:12 e Sofonias 1:12. O versículo 7 é esperanciosamente pela restauração alegre do povo de Deus. O Salmo 53 é mais uma versão deste salmo. Título 5, introdução 3, 2.3, versículo 1. O tolo, um coletivo que descreve uma classe de pessoas. Os verbos no plural, no versículo 1b. O hebraico Nabal não denota um sujeito simplório, mas a pessoa cujo pensamento moral é perverso. Ela escolheu fechar sua mente para a realidade de Deus e para as implicações do seu governo moral. Deuteronômio 32:5, 2 Samuel 13, Isaías 32:6, Romanos 1:19. Diz em seu coração, pensa, Deus não existe, e vê comentário de 10:4. Versículo 2, entendimento que vem por meio da submissão à autoridade de Deus. Versículo 3, ninguém nem entre os maus, nem na humanidade como um tolo. Eclesiastes 7:20, 1 Reis 8:46, 2 Crônicas 6:36, Salmos 143:2, Provérbios 20:9, Romanos 3, do 9 ao 20. Versículo 4, malfeitores, ver comentário de 5.5, apreende. Referência à responsabilidade diante de Deus. Confira Isaías 1:3, ou ao julgamento vindouro, versículo 5. Algumas versões traduzem: não deveriam todos os malfeitores ficar sabendo, ser castigados. Confira Oséias 9:7. Versículo 5. No hebraico, esse versículo começa com lá, na BJ. Eles tremerão de medo lá. Na situação que escolheram, imaginando que podem escapar do castigo de Deus, no meio dos justos ou na assembleia dos justos, a comunhão dos piedosos. Versículo 6, o eis traduz: os planos de vocês contra os pobres serão frustrados, pois pobres. Ver comentário de 9:18. Versículo 7, Sião, ver comentário de 2.6, restaurar o seu povo, não necessariamente uma referência ao retorno do cativeiro, como VARV, mas a renovação da prosperidade. Jó 42:10, Ezequiel 16:33, Sofonias 2:7, Jacó, ver comentário de 20.1.